Aceitei este convite da Fundação de Serralves e das curadoras Inês Grosso e Isabel Braga, mesmo com muita alegria. Conheço Serralves desde sempre, desde que Serralves ainda era só a Casa de Serralves, e sempre desejei trabalhar neste espaço. Tenho uma relação muito forte com a arquitetura e com a obra do arquiteto Cisa Vieira, e acho que este espaço escolhido para projetos especiais, que é um espaço de ligação entre os dois museus, é um desafio e, de certo modo, condicionou aquilo que eu iria fazer. Portanto, a primeira pergunta que eu fiz, e que é aquela que nós fazemos sempre, que os arquitetos fazem sempre, é como é que vamos trazer qualquer coisa, como é que vamos fertilizar este espaço. Sendo este espaço muito especial e um espaço de passagem, eu acho que ele deve manter-se como isso, como um espaço de passagem, como um espaço vazio, como um espaço sombrio, exatamente para criar uma experiência diferente daquela que temos dentro das salas do museu. Pensei sempre que faria uma intervenção, uma peça, que seria um gesto e não um espaço contaminado em que usaria as paredes ou a totalidade do espaço. Portanto, seria um gesto, uma coisa muito clínica, que estaria junto à janela, porque seria a janela que iria iluminar a peça, e interessou-me muito trabalhar sobre a ideia da ruína, porque quando estamos a fazer uma construção, mesmo que seja uma construção acabada de fazer, já estamos a pensar que há um processo de envelhecimento e que há de levar a uma ruína. Portanto, achei interessante, perante um edifício novo, trazer uma coisa que é quase o seu oposto, não é? Que é materiais de espaços que também eles já foram novos e que também já foram um projeto de arquitetura maravilhoso e que depois foi construído e que acabou por desaparecer. Perante estas decisões já tomadas, uma peça junto à janela que trouxesse esses materiais da demolição, passei então a pensar que espaço é este. Portanto, sendo este um espaço que é um espaço muito especial, porque é um espaço que não toca no chão, não é? Todo o resto do edifício está ancorado no chão, e esta ponte, esta ligação não toca no chão, está suspensa sobre o jardim. E, portanto, isso sente-se, não é? Através desta abertura, desta janela que o Cisa criou, sente-se isso. E eu queria que a peça reforçasse essa ideia de levitação. E por isso é que ela também é uma parede, parece quase uma impossibilidade, porque é uma parede que tem o seu peso e tem a sua dimensão, e no entanto, ela desafia, de certo modo, as leis da gravidade e não toca no chão, e também desafia a condição da ruína, porque a ruína é isso, não é? É algo que ao qual vão faltando partes e por isso cai e o chão é o seu lugar, não é? Aqui, pronto, há aqui uma ideia de criar leveza a partir de materiais que têm um certo peso, não é? O peso do tempo, o peso da violência, que está implicado numa demolição. E pronto, e depois remete-nos para muitas situações do passado e do presente. Uma coisa muito interessante neste projeto, para além da obra que existe e que está aqui no espaço e que pode ser vista, foi todo o processo de trabalho. O processo de trabalho para mim foi muito interessante. Primeiro, porque é uma instituição que me convida há um ano atrás para fazer uma peça. Se isso permite um tempo. Permitiu-me ver o espaço, vir ao espaço, estar sozinha no espaço, conversar com as curadoras, permitiu-me começar a construção da peça, as curadoras visitarem o meu ateliê, conversarmos, eu falar sobre o projeto com outras pessoas, ou seja, eu acho que esse tempo acaba por fazer parte da peça, esse tempo de preparação e de construção da obra. Ela foi criada no chão, ela foi como se fossem, no fundo, como se fossem duas pinturas, não é? Porque a peça tem dois lados. Para esse plano, que já estava definido com uma determinada dimensão, foram trazidas os pedaços de paredes demolidas pré-existentes e depois foram construídos os planos que ligavam essas ruínas. E esses eram muito bem cuidados, muito bem desenhados. A relação entre os elementos também é muito pictórica e é muito da ordem da construção e do desenho. Isso também foi uma parte importante do trabalho. Importante também dizer que esta parede, ou este muro, escultura, ele também tem uma abertura. É através dessa abertura que nós também conseguimos ligar até espaços que daqui são invisíveis. Por exemplo, há uma janela que Cisa Vieira abre na aula Cisa, portanto, na primeira sala do museu, que é uma janela que é um triângulo aberto sobre a paisagem, e há um determinado ponto no espaço que, se o nosso corpo, que está virado para a escultura, se olhar para trás, consegue ver a janela triangular do Cisa, consegue atravessar a janela menos uniforme, mais orgânica, que está na escultura, e consegue chegar à paisagem através da grande janela. Portanto, há uma linha invisível que atravessa o espaço e que também faz parte da escultura.
Ou seja, existe aqui um peso da matéria que é usado para a construção da peça, mas depois a forma como ela é instalada no espaço cria uma série de linhas no espaço, linhas invisíveis, não é? Que é o nosso olhar e o nosso corpo constrói, que também é importante. E que eu acho que reforça a experiência que eu penso que o arquiteto quis que tivéssemos neste espaço da ponte. É uma experiência muito física, não é? Esta ponte é um vazio para ser preenchida pelo corpo e está um lado performático na forma como as pessoas circulam neste espaço. Uma coisa importante também no meu trabalho, em muitas das obras que faço, e é um interesse que eu tenho em continuar a explorar as coisas nesse sentido, é conversar com artistas, ou artistas e arquitetos, arquitetas, e pô-los também a conversar uns com os outros. Neste caso, a janela do CISA conversa com este rasgo no muro. Este rasgo é feito a partir de um desenho bastante preciso de uma janela da arquiteta Lina Bobardi, de um edifício em São Paulo, o Sesc Pompeia, que é um centro cultural muito importante, muito icónico. E, portanto, são duas janelas que existem a grande distância uma da outra, mas que aqui conversam, não é? Portanto, há aqui tem quase uma trilogia de janelas a conversar entre si.